Retículo endoplasmático. Todas as organelas vão ter uma origem de formação a partir do sistema de endomembranas. Então, em algum momento da evolução, a membrana plasmática que só ficava do lado de fora da célula começa a fazer processos de invaginações para criar estruturas dentro da célula, até o momento em que a própria célula cria essa estrutura dentro dela e mantém essa estrutura dentro delas. Uma vez formadas essas estruturas e criado um sistema para funcionamento delas ali, ela cria ambientes distintos dentro da célula, como o núcleo, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos e peroxissomos. O retículo origina o complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos e o núcleo. E para que cada um desses compartimentos sejam especializados, é preciso colocar proteína dentro deles. Transportadores só transportam monômeros. O polímero não consegue nem entrar e nem sair da célula, pois não consegue passar pelo transportador. O próprio é um polímero, proteína, e ele não permite uma proteína passar por ele. Então, a única forma de colocar eles ali dentro é produzir a proteína e as organelas juntas, ou fazer um transporte com a membrana do retículo. Qualquer substância do retículo que queira mandar para o Golgi tem que fazer uma vesícula de membrana, colocar as suas coisas dentro da vesícula e juntar a vesícula no complexo de Golgi. Tudo que estava na vesícula passa a fazer parte do Golgi. Isso se chama transporte vesicular. Pode ir transportando de vesícula em vesícula e, assim, as organelas são formadas a partir do retículo. O retículo precisa de um sistema especial para formar as coisas, como, por exemplo, as proteínas são formadas pelos ribossomos traduzindo o DNA. Lá no núcleo, tem uma informação na estrutura do DNA, e esse DNA faz uma cópia para passar a informação na forma de RNA, sendo processado, codificado e colocado para fora do núcleo, indo para o citosol. Chegando lá, o RNA mensageiro encontra o ribossomo e suas subunidades se ligam para fazer a tradução, lendo códon a códon. E a cada 3 nucleotídeos tem a organização para um aminoácido. Vai lendo cada uma das trincas e fazendo uma estrutura de ligação de aminoácidos. E esses vão se juntando e saindo. Quando acaba a produção, a proteína formada se solta do ribossomo. O ribossomo se solta do RNA mensageiro e a proteína formada estará no citosol. Quando a proteína é formada, os aminoácidos se juntam uns aos outros, formando uma conformação tridimensional. E essa conformação é essencial para ele funcionar, como efeito chave-fechadura. O processo de sintetizar proteína, chamado de tradução, só consegue colocar ela para dentro do retículo se não tiver enovelada. Na membrana do retículo, possui a proteína translocadora, que deixa a proteína reta e permite a passagem de aminoácido por aminoácido. No processo cotraducional, o DNA manda uma mensagem na forma de um RNA mensageiro. Sai do núcleo, encontra o ribossomo, começa a traduzir e aí começa a aparecer os primeiros aminoácidos. A célula sabe onde a proteína tem que ir, de acordo com a organização do aminoácido que diz se a proteína é do núcleo, do retículo ou de qualquer outro lugar. Há sequências específicas dentro da proteína, sequência sinal, uma sequência específica para cada local. O que vai direcionar para o retículo é o peptídeo sinal. Esse peptídeo será reconhecido por uma proteína
que está vagando pelo citosol, esperando esse peptídeo sinal. Toda a proteína de membrana foi formada no retículo, vai para o complexo de Golgi e de lá, de cisterna em cisterna, vai para uma vesícula que se funde na membrana plasmática, e essa proteína vira uma proteína de membrana. O retículo forma as proteínas do próprio retículo, do complexo golgiense, da membrana da célula, do lisossomo, do peroxissomo e as proteínas de secreção da célula. O SRP se liga ao peptídeo sinal e para o processo de síntese. Ele vai encaminhar o conjunto até o receptor que tem na membrana do retículo, chamado de receptor de SRP. O SRP se liga trazendo com ele o RNA mensageiro, ribossomo ligado com a proteína que estava sendo formado. Quando chega no retículo, tem uma proteína perto desse receptor, que é o translocador, que tem afinidade pelo peptídeo sinal. Então, quando o SRP trouxer sua proteína até o translocador, o peptídeo sinal se liga nele. E quando isso acontece, o SRP vai embora, o ribossomo fica preso na membrana do retículo e a proteína continua sendo sintetizada para dentro do retículo. Quando a síntese acabar, o ribossomo vai embora pegar a outra proteína que tenha peptídeo sinal. Retículo liso não tem ribossomos ligados a ele. Ele tem uma estrutura tubular dentro da célula, onde as membranas são formadas, síntese lipídica. Armazena cálcio, coagulação sanguínea, neurônios, batimento cardíaco. Importante sinalizador dentro da célula. Maior ou menor concentração de cálcio sinaliza as coisas dentro da célula. Retículo sarcoplasmático, especializado do músculo. Bota cálcio para fora, contrai. Bota cálcio para dentro, relaxa. A contração muscular. Canais de cálcio podem ser estimulados e abrir. Quando abre o cálcio, migra a favor de seu gradiente. Mais cálcio dentro, migra para fora e vice-versa. Bomba de cálcio. Transporta o cátion sempre na mesma direção, para dentro, fazendo com que tenha sempre mais cálcio dentro do que fora, armazenando o cálcio no retículo. O canal só abre se a célula for estimulada a abrir. Por isso, o cálcio na maior parte das vezes fica dentro. Quando a célula é estimulada, algo acontece e o cálcio precisa fazer algo na célula. No retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, há proteínas com translocador e ribossomo sintetizando a proteína para dentro desse retículo, o processo cotradicional. Primeiro, a proteína é feita e depois ela tem um sinal que direcionará ela ao retículo e depois é levada até as organelas, o processo pós-traducional. No sistema pós-traducional do retículo, tem um complexo de translocação que mantém a proteína translocada sempre desanovelada. São as chaperonas, proteínas que ajudam a enovelar corretamente uma proteína ou desanovelar uma proteína. Vai colocando de aminoácido por aminoácido dentro da célula a partir de uma enzima ATPase. Para cada aminoácido que entra, ela consome um ATP. Lembrando que botar uma proteína para dentro gasta muita energia. No processo de enovelamento, as chaperonas são responsáveis pelo enovelamento, orientando a formação das estruturas, chamado de dilipol. É nele que é adicionado uma cadeia de açúcares, um oligosacarídeo. Na proteína que acabou de ser formada, ela tem um oligosacarídeo agarrado a uma asparagina, e quem faz isso é a transferase, enzima presente no retículo. A cadeia de açúcares ligadas ao oligosacarídeo é sempre formada de 2N-acetilglicosamina, 9 manoses e 3 glicoses. Primeiro, vai cortando glicoses através das enzimas. Quando só ficar uma glicose, a proteína é retirada pela calnectina. Segundo, é liberada para assumir sua conformação final.
e, se não receber a conformação, é novamente ligada à glicose para se ligar na calnectina. Se a proteína fica tempo fazendo esse mesmo ciclo, uma hora ela se encontra com a enzima que cliva a manose. Se a manose for clivada, significa que a proteína está lá há tempo demais e não tem mais chance, e precisa ser destruída no proteossoma. Para ser levada para o proteossoma, recebe uma etiqueta chamada de ubectina, que é a marca para ser destruída. O enovelamento é checado utilizando as chaperonas e a marcação dos oligosacarídeos.